Olá, boa noite. Estamos ao vivo? Estou tentando ver os comentários. Boa noite, tudo bem? Tem alguém me ouvindo aí? Adilson, está me ouvindo? Sim, sim, perfeito. Então tá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal O Grilo Pensante. Nessa aqui é a minha terceira live aqui do canal, né? Um canal que está começando. Ó, já estou vendo que entrou aí a Sheila. Boa noite, Sheila. Sheila, pode dar um feedback aí, dizer se está ouvindo bem a minha voz, como é que tá? Então, pessoal, hoje nós vamos conversar. Agora eu estou acompanhando aqui também pelo meu celular e vi que agora que entrou o canal aqui. Vamos dar uma boa noite de novo, então, para garantir, né? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa Ó, noite, a pessoal. Sheila confirmou, o som está perfeito. Ok, Ótimo. obrigado, Sheila. Uhum. Então tá, boa noite, pela oitava vez, né? Bem-vindo ao canal do Grilo Pensante aí. Essa é a minha terceira live. Eu sou um debutante aqui no YouTube, fazendo essa experiência de apresentador para ver como é que fica. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Adilson Maestre. Boa noite, Adilson. Boa noite. O Adilson é Boa um noite, amigo, né? assistência. O Adilson é um amigo aí de jornada. A gente se conheceu já há algum tempo, já trocamos algumas ideias. É uma pessoa muito interessante, tem muitas histórias para contar. A gente separou uma delas apenas, que é a história de Machu Picchu. Ó, mais gente aí. Boa noite, Ângela. Boa noite, Martim, Vivian. Sejam todos muito bem-vindos. Só confirmando, o som tá bom, né? Fechou. Então, o Adilson vai contar aqui um pouquinho para nós sobre as experiências dele. O Adilson ele é engenheiro civil, né? Ele é médium e palestrante espírita, né? Entre outras coisas. Até onde eu saiba, ele também é cantor. E é uma pessoa que realmente tem muita experiência para dividir com a gente aí, então eu acho que vai ser muito enriquecedor aqui para todo mundo que estiver assistindo. Então, Adilson, conta um pouco para nós aí quem você é, por favor, aí explica para o nosso público aí com quem que a gente está conversando hoje. Tá bom. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu nasci aqui na ilha de Santa Catarina, mais precisamente no Pantanal. Portanto, sou um manezinho legítimo, mas me criei na Avenida Ercílio Luz, no centro da cidade, né? E desde menino eu sempre quis ser engenheiro, e isso não tinha dúvida nenhuma. Tanto que aos 16 anos eu já construí a primeira casa. E daí, para chegar na faculdade, fazer o curso e seguir essa profissão, foi muito tranquilo, porque essa era a minha vocação. E como quando a gente está executando aquilo que é a nossa vocação, tem tudo para dar certo e tem tudo para a gente ser feliz, então eu sou um homem muito feliz, porque eu fiz tudo o que quis até agora. Olha que show. E com relação à mediunidade, eu, desde menino, vi algumas experiências, alguns casos de mediunidade dentro da própria família, dentro da própria minha casa, mas só aos 30 anos foi que eu resolvi olhar isso de perto, né? E aí aconteceram coisas maravilhosas. Eu fui admitido por um senhor que era curandeiro e morava aqui na região de Florianópolis, no município de Águas Mornas, e foi com ele que eu aprendi tudo que eu sei a respeito de espiritualidade. O que é o Olha que ser interessante. humano, o que é o universo, o que é o planeta, né? O que é o espírito, o que são as energias. Tudo isso eu aprendi lá, nesse grupo, que era comandado por ele, fisicamente. Nós éramos 8 engenheiros em volta da mesa, era estranho, né? Engenheirada, Pois é. simplesmente feiticeiro, mas foi por ali. Então, o trabalho principal do grupo era fazer limpeza planetária visando a transição que está acontecendo. E aí, então, ali eu fui aprendendo muitas coisas. Né? Eles nos ensinaram a psicografar, eles desenvolveram a mediunidade das pessoas que precisavam ver. Então, tinha vários videntes na mesa que relatavam todos os acontecimentos. Então, eu sei tudo em detalhes do que acontecia por causa do relato de todos os videntes que estavam na mesa. Olha que Comigo, interessante. comigo foi um pouco diferente. Eles disseram que eu tinha que desenvolver a intuição, que era com isso que eu ia trabalhar. E certo dia, escreveram que eles tinham tirado a tampa da minha cabeça,
do crânio, como faziam no Peru antigamente, né? Ué, Aquela experiência de tirar o topo da não é cabeça. tirar o escalpo, né? Aí fiquei careca. Isso foi uma semana, na semana seguinte abriu de novo, eu pedi, para, o que é isso, né? Eu enlouqueci, o que está acontecendo? O que está mexendo no meu cérebro? E eles me disseram que era para mim, estavam me modificando para eu ser escritor e palestrante. Eu ri, porque era impossível naquela época para mim falar em público, escrever também sobre o quê, né? Isso ficou, escutei, mas deletei, não levei a sério. A minha vontade mesmo era o trabalho de cura, né? A imposição da mão e fazer esse trabalho que eu fiz durante muito tempo, junto com amigos, né? E que foi uma experiência maravilhosa. 5 anos de estudo, chegamos um dia lá e ele disse: acabou, agora se virem com vocês. E aí acabou o estudo em grupo, que era dirigido por seres espirituais que tinham nomes egípcios, porque tinham vivido no Antigo Egito, né? E aí Olha só. nós ficamos sem Iranembeira. Mas lá nesse grupo a gente viu coisas fantásticas. Assim, difícil até de contar tudo, né? Como a gente fazia limpeza planetária, a gente limpava energia dos ambientes, das pessoas e da própria Terra, né? Isso tudo vinha conduzido num fecho de luz, uma coisa como um trem, uma coisa assim. Chegava ali próximo da casa onde estávamos, onde tinha pousado uma nave. Eles colocavam todo esse material na nave e ela saía do planeta e ia ser depositada em algum ponto do espaço. Olha só. E nós não sabíamos onde. Já bem no final do estudo, um dia eles disseram assim: hoje nós vamos levar vocês para conhecer algo. E aí saímos pelo espaço. E aí os videntes começaram a escrever. Ora, estamos vendo alguma coisa assim que parece um planeta. Olha, ele está condensando. Está condensando, tá... eles foram descrevendo, primeiro era só energia, que foi condensando, e que virou um planeta. Eles assim, vocês viram agora aqui em acelerado o trabalho, né? Mas foi isso que aconteceu com a energia que vocês ajudaram a retirar da Terra. Nós estamos formando um outro espaço, um outro planeta, que será habitado no futuro por outros seres. Cara, que Então, interessante aqui isso. em volta desse planeta vão ser colocados espíritos que são retirados da Terra e que precisam de nova experiência, precisam voltar ao início, e daqui segue para frente. E aí foi muito doido, porque isso era, né, para quem nasceu na Debutante, né? foi muito difícil. Mas lá, anos depois, muitos anos depois, eu tive um problema emocional e eu fui fazer um tratamento no núcleo espírita transsolar, ali na Forquilinha, em Florianópolis. Sim, conhecemos. Cheguei lá, fiquei surpreso com a palestra que um dos dirigentes fez na entrada. Me levaram para uma sala grande que tinha um Cristo desenhado no fundo da parede. Ali me botaram numa maca, botaram um pano sobre os meus olhos, né? E logo em seguida eu comecei a ver aquele facho de luz verde que vinha do pé do Cristo, que saía no teto, no fundo do salão, onde era colocado toda a energia, tudo aquilo que tiravam das pessoas que estavam em tratamento. Assim, isso aí eu conheço, né? Acho que eu estou num lugar que tem certa semelhança com o que eu fiz. Em seguida eu saí do corpo, uma experiência maluca de sair do corpo. Eu nunca tinha me dado conta que tinha saído do corpo. Aí eu estava lá fora e eu vi que ali naquele galpão havia uma torre e em cima uma luz que girava, um farol. Ali na frente do prédio era uma planície muito grande e quando a luz passava, assim como num show de rock, era uma multidão de espíritos que tinha na frente, tudo olhando para aquela luz. Eu olhei para aquilo e fiquei muito emocionado, comecei a chorar, alto. Mas cheguei, não, voltei para o corpo rapidinho. Me tiraram da maca, me seguraram até que eu parasse de tremer, né? Aí eu disse, a coisa tá feia, acho que eu vou me enquadrar por aqui, vou trabalhar A aqui. pergunta da Sheila aí, isso na sala de cura? Isso na sala de cura, lá naquele salão grande. Ali tem umas 20 macas, eu era um dos 20 que estava ali. Então, eu acabei decidindo por ir trabalhar lá, porque achei que ali eu poderia exercitar a minha mediunidade de cura. Eu comecei lá no Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, que é uma outra derivação do Núcleo Espírita Transsolar, que fica no Ribeirão da Ilha, no sul da ilha de Santa Catarina. Uhum. Foi lá que eu comecei a trabalhar lentamente, né?
Mas aconteceu algo estranho, porque 3 meses depois que eu estava lá, assim, Ou ainda agora bem, aconteceu algo né? estranho. Estranho. Sim, porque era um ambiente completamente diferente do que eu sabia, do que eu estava convivendo antes, né? Agora ali eu estava na frente dos pacientes, eu estava Ah, imerso sim, sim. no meio de cura, né? O dirigente, isso está fazendo aí 15 anos que tinha terminado o trabalho lá em cima, em Águas Mornas, né? O dirigente colocou a mão no meu ombro um dia no auditório e me disse, no refeitório, eu queria que tu fizesse uma palestra. Eu disse, estás doido? Eu não falo em público. Ele insistiu tanto que eu disse, tá bom, eu falo. Aí eu fui lá para o auditório, para o salão onde estavam os pacientes sentados em volta, e eu no centro da roda. Fui falar sobre a importância da respiração, no tratamento do câncer. Isso eu tinha lido no livro do Reich, e foi fácil para mim falar sobre esse assunto. Quando acabou, eu tremi feito vara verde do começo ao fim. Foi um terror aquilo. Quando terminou, eu disse, graças a Deus, acabou, né? Ele disse, não, semana que vem tu fala de novo, porque o cara desse horário viajou e eu preciso que alguém fale no lugar dele. E aí eu fiquei naquele horário. Depois ele me convidou para ir falar lá na Forquilinha, para o público em geral. Eu fui. Cheguei lá, eu me candidatei para ser o cara que faz a abertura da palestra, né? Eu não ia fazer palestra, eu estava bem assustado com aquela ideia. Para aquele público que não Novato tinha a ainda. ver com o paciente, né? Porque falar para paciente, para mim, era algo que eu conhecia bem. Eu tinha trabalhado muito isso durante aqueles 5 anos lá em cima, né? De maneira que, na hora de falar para o público em geral, o assunto era evangelho. Eu nunca tinha lido o evangelho. E aí, o palestrante no primeiro dia falou, eu fiz a abertura, aí ele me disse, na semana que vem você já leu o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre esse assunto que eu vou falar. Chegou na semana seguinte e ele me disse, eu faço a abertura e você fala. E aí eu tive que falar. Né? Ele disse, agora semana que vem é o terceiro capítulo, estuda em pé, disso que eu vou falar semana que vem. Aí eu me preparei para fazer uma palestra. E fiz uma bela palestra. Na Que quarta legal. semana, eu preparei o quarto capítulo. 10 minutos antes, ele telefonou dizendo: Adilson, eu estou com o carro na oficina. Tu faz a palestra, né? Eu disse: claro, faço. Isso foi em 2001. Nós estamos em 2024. Ele não Não parou voltou. mais. Só sumiu o microfone lá. Aí eu tive que assumir o posto e eu tive que fazer todos os capítulos do Evangelho, né? Que são 28 capítulos, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tive que estudar profundamente o Evangelho, de maneira que Para eu poder falar fiquei dele. assim, Aí, 3 anos depois, o núcleo tinha construído um auditório novo, grande, né? Eu estava fazendo palestra lá. 3 anos depois, eu estou subindo a escada para ir fazer a palestra. Eu lembrei daquela história que me abriu a cabeça para ser palestrante. Eu disse, mas Só esse raios, tempo todo depois. 15 anos depois, assim, 18, 15 anos depois, assim, rapaz, era verdade. Eu estou aqui falando Viu e já só? escrevi, 2 livros. Então tá. Nesse ponto eu vou te interromper um pouquinho, então, para você tomar um gole d'água, molhar a garganta, porque esse apresentador pouca prática aqui, eu esqueci de falar uma coisa que tu também que é escritor, Sim, né? E é sim, por isso sim. mesmo que a gente resolveu fazer essa live aí. Vamos lá, vamos ver teus Não, livros 5 aí. livros escrevi. É. Tu tem 2 livros, né, que foi o tema da live aqui, então, que é a tua experiência em Machu Picchu, no No Machu Peru, Picchu, correto? sim. Uhum. Então, eu vou colocar aqui, o primeiro tu falou que foi o Missão 4, é isso ou São não? 4, é. Uhum. Tá, deixa eu colocar rapidamente aqui na tela, vamos ver se essa vez eu não apanho para a tecnologia, porque quando a tecnologia domina o homem é uma coisa muito séria. Vamos lá, tá aparecendo aí, né? Isso, o livro. Uhum. Então, Missão 4, Sagrado Caminho de Volta para Casa. Por que esse tá, título, né? Porque vamos ali lá, no como Núcleo é que Espírita Nosso chegou Lar, nisso aí? isso. Ali no Núcleo Espírita Nosso Lar, eles viajam anualmente para Machu Picchu, porque eles têm uma conexão com os espíritos de lá, que trabalham ali, que fazem cirurgias, que tiveram vivência lá em cima, naquela região. Então, anualmente, eles vão lá, levam o pessoal ali que trabalha com cura para fazer esse trabalho. E eu, lógico, estava louco de vontade de conhecer Machu Picchu, eu fui nessa um ano depois que entrei, que era a missão 4. Eles já tinham ido 3 vezes, essa era a quarta vez que estavam indo, por isso que o nome é missão 4. Que era a quarta viagem que eles faziam para lá. Ah, tá.
Então, eu me candidatei, foi formado um grupo que iria junto, né? Nós fomos em grupo, e eles me escolheram para ser o administrador da viagem, ou seja, o cara que ia comprar as passagens, reservar hotel, cuidar da alimentação, ou seja, cuidar essa parte de secretaria, né? Tudo bem. Eu fiz a viagem, na volta, por força do hábito, porque eu sou engenheiro civil e eu fui servidor do Tribunal de Contas, onde eu fazia auditoria em obras públicas. E a auditoria, a gente vai no local conferir se o que foi construído está de acordo com a documentação, com aquilo que dizem que foi pago e tal. Na volta, tem que fazer um relatório para apresentar para a direção da casa, né? Então, viajar para mim nesse jeito tinha que ter um relatório. E eu peguei e fiz o relatório da viagem, porque eu fui o administrador, eu tinha que dar respaldo, tem que dar resposta para o dirigente geral. O escriba. Então eu peguei e fiz o relatório da viagem, como é que foi, o que aconteceu, para lá. E quando eu estava digitando isso na minha casa, eu escutei uma voz dentro da minha cabeça dizendo: transforma esse relato num livro. Eu, assustado, olhei para trás, olhei para o lado. Eu disse: não, mas foi dentro da cabeça, não tem ninguém. Que voz é essa? Era a minha voz. Eu fiquei meio perturbado, assim, né? Mas, deixa isso para lá, agora vai dar livro, coisa nenhuma. Levei o relatório e entreguei para o presidente. Quando eu chego lá dizendo para ele: aqui está o relatório da viagem, ele assim: eu sabia que iam escrever um livro. Disse: que livro, cara? Isso é um livro? Assim, não, cara, isso é o relatório da nossa viagem, do que aconteceu desde que saímos até que voltamos. Não, mas isso vai ser um livro. Cara, ele ficou insistindo com a história que ia ser um livro. Eu disse: olha, eu vou pensar no assunto, eu não te garanto nada. Aí pedi para um amigo meu que era jornalista, que já tinha escrito o livro também, assim, como é que se transforma isso num livro? Aí ele disse: tu faz uma introdução, divide em capítulos, né? Para cada acontecimento, um capítulo, faz um encerramento e tal. Tá bom. Aí fiz isso. Aí fui lá e entreguei para ele. Tá aqui o rascunho do livro. Aí ele leu e disse assim: não, tá muito burocrático. Eu quero saber o que aconteceu contigo na viagem. Ele disse: ferrou. Disso eu não vou falar. Eu disse: não, isso é que vai dar um molho ao livro, que vai dar interesse, vai tornar o livro interessante. Assim, não é um relatório de viagem. As minhas experiências pessoais, né? Isso é uma coisa reservada, é só minha, não tem que falar isso para ninguém. Eu disse: não, conta assim, conta tudo. Disse: como conta tudo? Mas resisti muito, né? Mas tá bom, eu vou reescrever isso, eu vou ver se consigo contar algumas coisas. E aí, introduzi do relatório, que tinha virado já um livro, né, porque já tinha os capítulos, tudo. Fui contando ali as minhas experiências no decorrer da viagem. Né? Aí guardei o livro da gaveta. Eu ofereci para umas livrarias, para uma editora, mas ninguém tinha interesse em publicar livro de um cara desconhecido, né? Se eu tivesse saído numa capa de revista feminina, masculina, assim, aí talvez eles tivessem aceitado, né? Mas como eu não era conhecido, tá bom, guardei o livro. Passou o tempo. Isso foi em 2000, isso foi em 1999. Em 2002, eu havia pedido a minha aposentadoria do Tribunal de Contas. Mas a minha aposentadoria estava rodando de um setor para outro e não chegava ao final. Fazia 2 anos que eles estavam enrolando. E eu pensei assim: será que tem alguma coisa num outro nível que está me entravando, que não me deixa sair daqui? Eu vou tentar descobrir. Eu tinha ouvido falar que uma moça vidente que morava ali na agronômica, que dava consulta, né? Se eu vou lá conversar com ela. Quem sabe ela me conta se existe alguma coisa no plano energético que está me travando a minha aposentadoria. Cheguei lá na casa dela, uma moça bonita, jovem, uma senhora jovem, assim, bonita, né? Seu nome é de Adilson. Ela assim: o que você quer saber? Eu quero saber por que a minha aposentadoria não sai. Ela se senta ali naquela cadeira. Sentei, ela ficou ali um tempo, uns 10, 15 minutos, em silêncio. Eu disse: daí? Assim, estou vendo teu avô paterno, na tua aura, junto de ti. Meu avô paterno, né? Quem conheceu meu avô sabe que aqui tem uma cópia idêntica dele. Aí, assim, mas vem comigo que os teus guias querem te dar um recado. Eu disse: guias? Que história é essa de guias? Como assim guias, né? Aí eu trabalhava no centro espírita, mas eu não tinha essa ideia de que tinha guia, que tinha alguém por trás de mim comandando o processo. Uma outra conversa, né? Aí fomos para a sala de jantar dela, ela pegou um baralho, abriu em cima da mesa. Eu assim: que doido. Os guias vão falar pelas cartas, sei lá. Como é que é isso? Eu nunca ouvi falar disso, né? Era um baralho ou era tarô? Era baralho. Bom, era um baralho.
que era, eu não sei, porque eu não entendia desse negócio de baralho. Tarô, talvez, né? Aí ela disse assim, tô vendo Machu Picchu. Eu disse, sim, já fui lá. Ela assim, tô vendo um livro. Sim, eu fui a Machu Picchu e escrevi um livro. Você tá vendo meu passado? Assim, não, eu tô vendo seu futuro. Mas eu já lhe disse, eu já fui a Machu Picchu e já escrevi um livro. Eu estou lhe dizendo que você vai a Machu Picchu para escrever um livro. Eu disse, é assim, eu gostei muito da experiência, provavelmente um dia eu vou voltar lá. Tenho vontade de um dia voltar. Ela assim, um dia não. Daqui a 60 dias você vai estar em Machu Picchu para escrever esse livro. Eu ri. Você é louca, essa mulher tá certa. Vai ver meu extrato lá do Banco do Brasil, ver se eu tenho grana para Se eu fazer vou para algo. Machu Picchu. Bom, aí ela depois acabou de falar, falou muitas coisas bonitas ali sobre mim, sobre a família e tal, e eu fiquei feliz da vida e fui embora. Ela disse, não, tua aposentadoria vai sair. Mas é claro que vai sair. Como é? Eu não ia morrer lá dentro, trabalhando, né? Um dia eles iam desenterrar meu Eles processo. queriam que tu ficasse, mas tu acabou Levou saindo. 6 anos, mas saiu. 6 Quanto? anos. 6 anos enrolaram meu processo. Não, aí Mas te finalmente cozinharam legal, hein? me cozinharam legal. Até que eu completasse 35 anos de serviço, né? Toda aquela história. Deu, foi. E aí eu fui para casa e assim, como é que eu vou para Machu Picchu se eu não tenho grana para isso, né? Aí entrei na internet e vi que eu tinha milhas. Então a passagem até Lima está resolvido. Tá, até Lima está resolvido, mas de Lima eu tenho que ir a Cusco, e de Cusco a Machu Picchu. Então tem mais uma passagem de avião, tem mais uma passagem de trem. Tem hotel, tem alimentação, eu fiz as contas, dava uns $1.000. Na época era 3.500 do dinheiro da época que eu não me lembro o que era. Disse, não tem essa grana agora para gastar com viagem. Não. Bom, 2 dias depois, eu estou entrando no tribunal para trabalhar, uma moça me cerca na portaria. Eu tinha feito um projeto para ela, do apartamento dela, quando a gente estava em construção, eu tinha feito uma personalização do apartamento para o gosto dela, né? Isso fazia uns 2 anos, 2, 3 anos. Aí ela assim, Adilson, seguinte, eu vendi meu apartamento e comprei a cobertura do meu prédio. E o cara que me comprou me permite levar os móveis embutidos todos que eu fiz aqui lá para cima. Então eu queria que tu fizesse lá em cima a planta igual como está aqui embaixo, para a gente reformar, para eu poder aproveitar os móveis tal qual eles estão aqui. Ela assim, tá assim, tá bom, tá. Quando é que tu queres isso? Ela assim, não tem quando eu quero. É para já, porque daqui a 60 dias eu tenho que deixar o apartamento. 60 dias. Aí ela assim, quanto tu vais me cobrar pelo projeto? 60 dias. $1.000, tu me pagas? Ela assim, claro, pago. Então tá bom, daqui a 60 dias tu me dá em dólar $1.000, tá bom? 2 dias depois, cara, estava resolvida a situação. Aí eu fiquei assim, mas o que é que eu vou fazer em Machu Picchu se eu já escrevi a experiência minha lá? O Olha que mais só, que eu vou contar, meu Deus? um Né? parênteses aqui, ó. Tu conhece essa expressão aqui, co-criador? Sim, é Olha um aí, co-criador. é o co-criador que solta. Co-criador é um outro cara que ajuda na criação, né? Que cria Nós também mesmos através somos da gente, nossos né? co-criadores da nossa realidade. Essa Da que é a nossa questão, viu? realidade. Então, então, o que aconteceu? Assim, não sei o que eu vou fazer lá. Minha filha tinha feito um tratamento com uma psicóloga aqui perto de casa, que era vidente. Assim, eu vou conversar com ela e vou ver se ela tem ideia do que vai acontecer nessa minha viagem. Eu fui lá. Fiz, acho que umas 3 sessões com ela. Ela não falou nada durante as 3, só no final. Ela disse, agora eu vou te contar tudo que eu vi que vai acontecer. Disse, vamos nessa. Tu vais falar sobre a religiosidade do povo andino. Assim, estou ferrado? Eu não manjo. Eu não manjo de xamanismo, nada disso. Eu sou espírita, cristão, não tenho conhecimento do que acontece lá naquele meio, né? Ela assim, não te preocupa com isso. Tu vai ter sempre alguém ao teu lado para te falar sobre as coisas. Eu disse, minha cara, eu não sou vidente, portanto não vou ver espírito para conversar com ele. Mas não são espíritos, são pessoas físicas que vão te ajudar nesse processo. Eu disse, mas quem? Ela disse, não te preocupe, eles vão aparecer. É? Então tá. Para teleguiado está muito bom, né? Marquei a viagem, já procurei um hotel bem próximo do principal sítio arqueológico de Cusco, que é Sacsayhuamán, né? Sacsayhuamán. Cheguei lá de tarde, assim, não, hoje não vou sair de casa, vou ficar em repouso para me ambientar com a altitude.
2.800 metros de altitude, né? E amanhã eu dou um jeito. Aí no dia de manhã me levantei e fui lá para Sacsayhuamán. Quando eu entrei no sítio, andei um pouco, aí fui subir de um patamar, tinha uns três, uma meia dúzia de degraus, em cima do. Não tinha ninguém, era 8 horas da manhã. Um homem em pé em cima da escada. Eu assim, ixi. Ele tinha uma cara assim meio inchada, um chapéu assim meio velho, assim, já pedinte a essa hora da manhã, né? Mas vamos nessa. Aí ele disse, bom dia, senhor, bom dia. O senhor precisando de um guia? Eu disse, não, eu já conheço aqui o lugar. Ele disse, mas desculpa eu lhe insistir. O senhor veio aqui com um guia profissional, desses que são formados pela universidade? Eu disse, não, eu vim aqui com um amigo meu que já conhecia o ambiente e ele me mostrou tudo. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou um guia de sítio. Eu disse, o que se trata isso? Ele disse, o que eu conheço aqui foi por... o que eu sei daqui foi porque os meus ancestrais me contaram. Assim, opa, gostei da notícia. Vamos nessa. Está contratado, vamos embora. E aí eu saí com ele e saiu me falando tudo a O respeito negócio sai do acontecendo lugar, naturalmente, né? com outra visão diferente daquilo que eu tinha visto antes, né? Então aí a gente andava por lá e ele dizia assim, senta ali para meditar. Aí eu sentava, silenciava, e aí a minha cabeça enchia de imagens de coisas, né? Agora vamos para lá. Ela saía mostrando. Passou por uma pedra, não esqueço nunca essa pedra, uma pedra enorme. Ele assim, olha o que tem naquela pedra. Eu me aproximei, eram conchas do mar presas na pedra. Eu assim, como assim conchas do mar? Nós estamos a 2.800 metros de altitude. Isso aqui já foi mar? Ele assim, uma vez já foi. Assim, nossa, cara. Então isso aqui é antigo, né? Muito mais antigo do que os livros dizem que foi construído pelos Incas. Não foi, os Incas ocuparam esse espaço, que nem os egípcios também que ocuparam aquele espaço lá no Egito, né? Isso é muito mais antigo do que isso, e muito, muito mais antigo para ter mar aqui em cima, né? Porque não trouxeram essa pedra lá da beira do oceano, porque isso é muito longe e muito alto. Pois bem, ele saiu me mostrando tudo, falando todas as coisas, e eu com o gravadorzinho na mão registrando e com um bloco de nota anotando tudo, né? Ah, legal, legal. Fui fazer uma meditação assim em pé, apoiado numa pedra muito grande que tem bem no centro do sítio, que eu havia feito isso da outra vez. O meu amigo estava ali e eu estava na outra pedra. Ele entrou numa pedra e eu entrei noutra, né? Saiu viajando por dentro, vendo umas coisas. E assim, eu vou ver o que eu vejo hoje aqui. Mas o meu braço estava doendo muito, porque eu estava com uma lesão no manguito, e eu não conseguia levantar o braço. Aí eu disse para ele, puxa vida, não consigo fazer hoje o que eu queria fazer aqui. Você conhece algum curandeiro aqui por perto que possa dar uma olhadinha no meu ombro? Ele assim, aqui em Cusco tem muitos curandeiros falsos, mas eu conheço um verdadeiro. Quer ir lá? Quero. Então a mãe me espera às 8 horas em frente à catedral. Tudo bem. Aí ele me levou até o curandeiro. Ela me disse, terás sempre alguém junto de ti contando as coisas, né? Cheguei no curandeiro, ele primeiro me deu um banho de energia lá, um aliviador, tal, não sei o quê. Depois ele abriu um pano em cima da mesa, vou abrir minha mesa, chama-se mesa, né? Esse pano, onde eles colocam sobre a mesa alguns objetos que são de ligação do médium com o mundo dos espíritos, né? E aí ele começou a falar Não é o que a de gente chama mim, de búzios? minhas coisas, do que eu ia fazer no futuro, falando uma porção de coisa. Depois ele disse assim, ó, você deve fazer a sua própria mesa também. Eu fico comigo assim, para quê, né? Ele assim, pode escolher um desses objetos que estão sobre a mesa e você leva para fazer parte da sua mesa. Peguei um cristal e peguei. E aí ele passou a mão numa pena, que atrás dele tinha um côndor empalhado, né? Caramba! Arrancou uma pena da asa do côndor e me deu. Lava isso aqui também como proteção. E ele fez uma coisa que eu não conhecia, que era o tal do pago. Ele abriu um papel grande assim em cima da mesa. Ali dentro ele botou uma porção de ervas, de coisas, embrulhou, fez um pacote e disse para mim assim: ó, você vai enterrar isso lá dentro de Machu Picchu. Você está louco? Como é que eu vou enterrar lá? Vai fazer um buraco lá em Machu Picchu? Não tem como isso? Tem sim. Você, chegando em Águas Calientes é a cidade que fica no pé da montanha Machu Picchu, né? Montanha, e embaixo tem uma cidadezinha que dá suporte, né? Você procura o fulano de tal lá no bar, ele tem um bar, você entra lá, pede uma cerveja e bate um papo com ele e diz que precisa enterrar um pago, ele vai fazer isso para você. Eu peguei, cheguei lá, procurei a tal da venda, disse, não, ele trabalha trabalhando na portaria do sítio lá em cima. Aí eu peguei, subi
lá em cima, né? Isso tudo estava assistindo sozinho lá, né? Deixa eu voltar um pé atrás. Eu pulei uma parte da história. Quando eu saí da casa do curandeiro, eu estava indo para o portão de saída e eu escutei ele me chamar, Adilson. Aí eu olhei para trás, estava ele na frente de uma senhora, loira, alta. Disse assim, vem cá, converse com ela é igual a você. O que será que essa mulher é igual a mim, né? Assim, ela me cumprimentei, ela era americana, e travamos ali um diálogo rápido em uma mistura de inglês e espanhol. Ela me disse que iria a Machu Picchu no dia seguinte, assim, então vamos juntos. E aí combinamos de nos encontrar no trem no dia seguinte, e aí fomos conversando, do trem até lá em Machu Picchu, eu fui conversando com ela, ela foi me falando sobre xamanismo andino, e eu fui gravando tudo, né? Aí chegamos lá, passei o dia inteiro com ela, conversando o tempo todo, e foi uma experiência maravilhosa, né? Tive outras experiências lá sozinho e tal, né? Mas eu sei que eu voltei para casa também com o material pronto para escrever o livro. No primeiro livro, eu fui em grupo. Primeiro que eu fui em grupo, eu também tive umas experiências minhas, essas, aquela que eu não queria relatar, né? Mas a que me marcou mais profundamente foi quando que nós parávamos em vários pontos lá em cima de Machu Picchu e o médico que comandava o grupo fazia uma preleção, tal, né? E aí, numa hora dessa, nós estávamos passando lá para uma parte mais alta do centro e eu saí fora do grupo e procurei um lugar para me sentar e meditar. Encontrei uma pedra que estava deitada, assim, ó, que ela estava flutuando no espaço no alto, né? Lembrei de uma pedra que eu ia sentar no morro aqui do centro de Florianópolis, lá no alto, ela chamava de Pedra do Paraíso, e que eu, quando era menino, gostava de lá e gostava de ficar sentado naquela pedra, olhando para a cidade, não sabia que aquilo era meditação, estava fazendo isso. Então, me sentei ali, de frente para aquela montanha mais alta de Machu Picchu, né? Aquela, para quem conhece o desenho do índio, é o nariz do índio, né? Então eu fiquei ali, olhando para aquilo ali, e na minha frente, de repente, três, quatro cabeças de cavalo começaram a se formar de dentro da montanha e saindo para fora. Fez o desenho aí. Eu fiquei assim, cáspita. Essa é a montanha, né? Essa é a montanha. Isso. Tá. Agora vamos mostrar outra tela, então. O desenho. Isso. E aí fiquei olhando ali aquelas cabeças de cavalo, e eu fiquei olhando para aquilo assim, o que é isso? O que isso quer dizer, né? Assim, ó, eu aqui, tá vendo ali embaixo, eu sentado, com as mãos para o alto, né, no desenho, era mais ou menos isso. E lá apareceram essas cabeças de cavalo. E eu fiquei um tempo olhando aquilo, assim, meu Deus, o que quer dizer esses cavalos? Não tive resposta. Desci, saí e fui me juntar com o grupo. Fomos até lá o final, num lugar lá onde que chama de dualidade, onde tem dois ranchos em frente um do outro, tem uma pedra tal. É uma história que tinha ali, que os indígenas, que os peruanos faziam ali, uma cerimônia. Fomos lá, fizemos a nossa cerimoniazinha, e quando nós estávamos saindo e voltando, eu olhei para trás para ver se os cavalos estavam lá. Não. Naquele lugar onde estavam os cavalos, bem na parte mais alta um pouquinho, tinha a cabeça de um homem, enorme. Caraca. Imensa, lá em cima era uma cabeça de um homem. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, quem é esse homem? Aí o dirigente que comandava o processo ia passando ao lado. Eu falei assim, ó, olha lá para aquela montanha agora. Aí ele olhou e disse assim, tá te vendo, né? Eu assim, hã? Como eu? Quem é esse cara? Diria Roberto Carlos. Roberto Carlos, esse cara sou eu. Abri de lá, abismado com aquela história. Tá bem, saímos de Machu Picchu, descemos para... Bom, lá tivemos várias sensações, né? Várias coisas que eu relato ali no livro. Né? Mas saiu alguma explicação disso aí? Alguma conclusão? Não, por enquanto ali ficou isso. Não, só ano passado, 2023, que eu acho que eu entendi o que queria dizer aqui. Mas deixa eu terminar A do cavalo ou a do homem? Dos cavalos. Do homem nunca lembrei, não sei quem é ele. Ele disse que era eu. Certo, era eu. Então tá, né? Eu, índio, que era com a cara de índio. Quando estávamos saindo de Machu Picchu, fomos para Ollantaytambo, e ali na estrada, paramos para almoçar num restaurante. Eu entrei no restaurante, fui me sentar, e quando eu olho para o lado, numa parede lateral, o que tinha lá? Um quadro pintado o quê? Os cavalos. A montanha e os cavalos. Eu disse, meu Deus, eu não fui o único a ver isso. Né?
Só que o desenho dele lá era até mais interessante que o meu, porque tinha uns galhinhos de árvore assim que saíam da cabeça dos cavalos, né? O meu era tudo só meio verde, meio cor de pedra, né? Porque os cavalos não tinham cor de pelo, assim, pelo, eles eram todos formados do material da montanha. Mas o dele era mais desenhado ainda, porque era cheio de árvorezinha para cá e para lá. Que Meu interessante. Deus! E eu, infelizmente, não tive a. Eu fiquei abismado, né? Fiquei meio assim, parado, perplexo. Meu Deus, alguém viu o mesmo que Deixar na eu. tela só para ficar bem esclarecido como é que é a montanha, né? Isso, é lá em cima, ó, a cabeça do homem está lá, eu ainda quase consigo ver o homem inteiro. E a cabeça e o corpo A para baixo. memória volta. Volta. E aí, não fotografei o quadro. Também não perguntei quem era o autor, né? Só depois que eu já estava longe, assim, mas por que eu não fotografei? Por que eu não perguntei quem era o autor do quadro, né? Eu poderia conversar, quem sabe, encontraria a pessoa e perguntaria por que ele teve a mesma experiência que eu. Quem sabe ele tem uma resposta? Não teve, não foi. Fui embora. Então, voltando para a segunda viagem, eu aí então saí dali daquela experiência ali em cima de Machu Picchu e fui fazer outras viagens e encontrei várias situações. Ela me disse que eu encontraria uma mulher numa feira de artesanato. Uma feira de artesanato que ficava perto de umas lagoas. Assim, tu vais estar passando de ônibus e tu vais ver isso aí. Aí Isso eu a estava mulher tinha falado aqui em Florianópolis aqui em ainda, é isso? Florianópolis, isso. Porque quando ela me disse que vai ter sempre alguém ao teu lado, ela também Uhum. viu essa mulher. Aí eu vim embora. De repente, eu estou no ônibus e eu vejo uma lagoa lá à direita. Olho para a esquerda, uma lagoa. Na minha frente, um outdoor imenso escrito Feira de Artesanato. Eu disse Ah, o motorista, para que eu quero, para o bonde que eu quero soltar. Aí saltei, né? E fiquei ali, seguindo o vendo se coração. tinha alguém por perto que me desse uma explicação onde é que havia essa feira. Apareceu alguém que me disse, não, a feira era aqui. Mas hoje, como é quarta-feira, a feira acontece lá no centro da cidade, que é, na verdade, umas ruínas de uma cidade, tinha uma igreja, tinha umas muralhas e tal, e ali o pessoal fazia essa feira de artesanato. E aí, então, isso era numa terça-feira, eu acho. No dia seguinte, eu fui até lá e fui procurar a mulher, porque ela me disse o nome da mulher. E aí cheguei lá, perguntei se alguma daquelas senhoras, estava lá cheia de senhoras sentadas no chão, com aquelas coisas de artesanato. Aí ela assim, ela até realmente frequenta aqui, mas hoje ela está doente, ela ficou em casa. E eu disse, ela mora aqui perto? Ela assim, bem longe. Eu disse, meu Deus do céu, não é possível que eu encontre essa mulher, Alguma né? coisa não estava fechando. Poxa vida. Mas o que aconteceu? Quando eu estava escrevendo o livro, eu contei o relato, só que no livro eu encontrei a mulher. Porque na hora que eu estava escrevendo, eu encontrei a mulher, entende? E tive uma conversa Explique-se, com homem. ela. É, Explique-se. aí ali rolou aquele diálogo que é o que está no livro. Agora, por exemplo, tanto no primeiro livro quanto no segundo, ali não é tudo uma descrição fiel do que eu poderia apalpar e dizer isso aconteceu assim, assado, né? Algumas coisas aconteceram exatamente como está ali. Algumas coisas aconteceram dentro da minha cabeça na hora que eu estava escrevendo. E que, para mim, era tão real quanto o que eu vivi lá. Entendeu? As situações vinham e eu ia Isso aí, né? descrevendo esse segundo livro, Transformação. Tá, então, Adilson, só para a gente entender, porque eu não consegui entender direito aqui ainda. Quando tu falou que daí quando começou a escrever o livro, daí tu encontrou a mulher e conversou com ela, pode elaborar um pouquinho mais como é que funcionou isso aí? A história que eu encontrei a mulher está no primeiro livro. No Antes de primeiro escrever o livro tu disse que segundo, não tinha encontrado a mulher, mas daí quando tu começou a escrever, tu encontrou a mulher sim, e sim, sim. Lá conversou com no ela. Como é local, que eu sucedeu fui isso na aí? feira, me disseram que assim realmente existia, trabalhava ali, mas ela estava doente e não veio. Tudo bem, Sim. encerrou. Fiquei ali conversando um pouco com aquela moça ali, sobre o material dela, para me conhecer um pouco sobre o que era aquilo que estava ali, né? Aquele artesanato, conhecer aquilo ali. Aham. E fui-me embora, né? E aí ficou a conversa com essa mulher, não aconteceu na hora. Mas na hora que eu estou escrevendo o livro, que eu chego ali, eu encontro a mulher aqui, dentro da minha cabeça. A É visão que eu isso, é estava aí tendo que na eu hora. queria chegar. Como é que É, funcionou isso? aí ali eu Tu encontrei a ouvia mulher ela. e conversei com ela. Ela começou a me contar umas escatórias e a gente teve um diálogo, né? Que é o diálogo que está no Caramba, livro. que Então, assim, legal. ó, alguns lugares, algumas coisas, em todos os livros que eu escrevi, nem tudo aconteceu exatamente assim naquele lugar, mas na hora que eu estou escrevendo, aquilo fica claro de outra maneira. E aí fica fácil de escrever e de contar a história, Sim, entende? sim, sim. Que interessante. Depois do terceiro até o quinto livro,
eu usei muito de textos que eu havia psicografado lá, quando eu estava em Águas Mornas, e mesmo depois, de 2001 a 2005, por aí, eu teve um tempo que eu tinha uma disciplina num dia da semana, num determinado horário, eu me reservava no lugar para escrever, né? Que eu psicografo, né? Então, muitas Uhum. coisas que tem ali são psicografias minhas que eu introduzi no relato da história, né? Os diálogos, tem diálogos ali que são relatos, são coisas que eu escrevi. Eu aprendi a psicografar lá em cima, que foi uma coisa bastante Lá em Machu Picchu. interessante e muito. Não, aprendi. Não, não, quando eu digo lá em cima é aqui em Águas Mornas, com o Ah, meu, tá. Ah, com o tá. meu mestre, né? Com o meu Ah, mestre. Que ali a gente psicografava, toda semana a gente tinha que psicografar um texto, era um exercício, né? E ele nos ensinava a psicografar, e era uma coisa tão simples, né? E eu fazia, né? Como é que era? Como é que eles ensinaram a psicografar? sim, Isso eu posso além ensinar dos para quem livros, tu tiver tem vontade um de fazer. blog com. Além dos livros, tu tens um blog também com muitos artigos Sim, psicografados, muita coisa sim, psicografada. já chego lá no blog, já chego no blog, olha aí, ó. Então, lá, como é que o meu mestre me ensinou? Ele dizia assim, ó, limpa a mente, te concentra, limpa a mente, deixa em branco e deixa vir a informação. Assim, como é que é isso? A gente não sabia, mas tudo bem, fiz o que ele disse e realmente, a primeira palavra que vier, escreve, não julga, não julga, não quer entender o que aquela palavra quer dizer, apenas escreve, porque na sequência a frase continua. E é realmente assim. Eu aprendi e sempre que eu psicografei, e psicografo até hoje, é assim. Deixa a mente livre, venha, seja o que for, escreve. Então, assim, ó, em muitas psicografias minhas, eu escrevia frases, que para mim eram frases soltas, que não se conectavam, né? Frases, escrevi. Só que tem uma hora que acaba. Bom, acabava, aí eu tomava o meu copo d'água e ia ler o que eu tinha escrito. Tinha começo, meio e fim. Olha só. Entendeu? É muito doido, né? E na tua Porque na hora que, cabeça, porque na hora que sem está julgar, tu escrevendo, não via isso. não tem conexão, mas na hora que vai, meu Deus do céu, as frases se conectavam e tinha começo, meio e fim o texto. É assim até hoje, né, quando eu faço. Eu Que não legal. decido sobre o que vou escrever, eu me coloco à disposição para escrever. Quem vai Uhum. comandar o escrito ou sou eu, o espírito aqui que comanda aqui dentro, que esse cara, esse cara sou eu, esse É. cara aqui O eu dentro sou, né? o eu sou aquele que comanda o processo, ou são alguns dos meus amigos que se aproximam para escrever. Amigos desses que se aproximam de mim também quando eu estou fazendo palestra, né? Sim, Eu sim. comecei, eu comecei no núcleo fazendo palestra, depois de uns 10 anos que eu fazia palestra lá, eu comecei a ser convidado para falar em outros centros. E eu fui aceitando, aceito todos, nunca digo que não. De maneiras que hoje, em média, 15 centros, eu falo, né? Às vezes Uhum. uns param, mas começam outros. Ó, pararam 2 ano passado, que não vieram esse ano, mas esse ano 2 começaram. Então estão sempre se revezando, e aí tem uma média de 15 centros, e eu falo 2, 3, 4 vezes, às vezes por semana. Quem se Né? aposentou foi o engenheiro, não foi o palestrante. Foi engenheiro. Aí sobre o blog, eu escrevi o primeiro livro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e comecei a escrever o sexto, e eu ainda Deixa eu vou mostrar acabar os outros dois livros aqui que a gente não mostrou, né? os outros livros. Né? Vamos lá. Tem Cartas de Zeca Schwartz, Mundos Entrelaçados e Sobre o Amor. Mas aí, o que aconteceu? Ah, Mundos Entrelaçados, esse aí. Isso, Tá, esse Cartas aí eu não cheguei a pegar a capa aqui, não. tá, eu te mando, porque o Tá. texto também... Conta aí, como Esse, é que o pessoal faz para encontrar isso no... tá. Isso aí você no site? vai. Para encontrar esses livros do Adilson, Não tem tem que mais ir na livraria, estão no esgotados. Amazon e-book, ou na livraria. No Amazon e-books online, né? Só bate lá, Adilson Maestre, já vai aparecer todos os livros dele lá são. Tem Então, quatro, tá publicados lá faltando são um. 4, né? Falta colocar um, Esse outro que eu não tenho aí. Eu acho que tu me mandou, mas eu acabei não salvando. É, não, acho que eu não tinha mandado em PDF, tem que mandar ainda. Mas eu Então, lembro assim, que ó, eu vi eu capítulo dele. escrevi os cinco livros. Depois que eu escrevi os 5 livros, depois de um tempo, apareceram os blogs, né? E aí um amigo meu fez um blog e eu disse, como é que faz isso? Né? Aí ele me explicou onde é que eu entrava, tal, que fazia, e eu, assim, ó, vou experimentar. Aí abri o blog, coloquei lá uma meia dúzia de textos para ver o que acontecia. Acho que uns 10, 15 dias depois, eu fui ver o que tinha acontecido e fiquei assustado. Eu estava sendo lido nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em qualquer lugar. Eu disse, E cara, com bastante acesso, assim.
Como é que pode um negócio desse? Euzinho aqui, né? Se eu fosse um escritor famoso, um cara conhecido, todo mundo. Pois é, Mas pois é. não, cara. Estava lendo, estava sendo lido, aí eu me empolguei e fui colocando texto, botei lá, tem lá uns 170 textos, né? Bastante Sendo que coisa, uns né? 10% desses textos não são meus, são textos que eu gostei muito e resolvi colocar ali para que outras pessoas tivessem conhecimento. Daí tu Mas coloca o 90% crédito ali também. são meus. Nas minhas psicografias não tem o nome do espírito, sabe? Muita gente escreve e bota o nome do espírito. Lá onde eu aprendi a psicografar, eles diziam: tente saber quem foi que ajudou. E eu ficava meio assim, assim, eu vou botar o nome dos caras, pode ser que isso aqui sou eu que estou escrevendo, né? Como é que eu vou botar o nome do cara? Eu não tinha certeza se era uma psicografia mesmo no início, né? Então eu não botava nome. Algumas vezes botei, né? Porque o nome veio junto, aí botei. Mas depois assim, não, sem nome. Para mim não ficar vaidoso, para mim não achar que eu estou trazendo mensagem de fulano de tal, porque hoje em dia eu vejo Manuel. no YouTube, tudo que é artista famoso, tudo que é personalidade famosa tá dando mensagem, está trazendo mensagem para os médios, né? Aí eu fico assim, passa, pode até ser verdade, mas não tem nenhum João da Sim, Silva, não tem nenhum José Silveira, não tem nenhum Antônio, né? Tudo é nome conhecido, famoso, só tem gente famosa que traz notícia, né? Os não famosos não tem o que dizer, será? Então eu sim. fico em dúvida e eu confesso que eu nem vejo os vídeos por causa disso. Para quê, né? Bom, quando eu Faltou comecei mostrar a uma foto publicar tua no aqui, blog, peraí. quando eu comecei a publicar no blog e vi que tinha bastante leitura, eu parei de escrever, porque aí saiu em Machu Picchu. Machu Picchu, né? Eu acho É que na que viagem que eu fui sozinho. passou, tinha passado o assunto e eu não tinha colocado, então eu resolvi colocar só para. Isso aí é um templo que tem bem lá na parte mais alta de Machu Picchu, no centro, né? Não na montanha, não. Lá na montanha é louco, porque tem um caminhozinho para ir lá, né? Mas eu não tive coragem de subir aquilo. Teve uma moça que caiu Para ir lá de lá no cima. topo daquela montanha? Hein? Para ir no topo daquela montanha alta lá? Tem uma trilhazinha, mas é um despenhadeiro, né? Eu É, fui lá, aquilo lá só deve ser olhei e mesmo desisti. um Eu alpinismo, aquele disse, negócio. não. O que eu fiz, na vez que eu fui sozinho, foi para o lado contrário, né? Porque tem uma estradinha que leva lá do meio da passagem. Bom, aí eu tenho que voltar aqui, ó. Entre Ollantaytambo e Machu Picchu, não tem estrada de rodagem, só tem estrada de ferro, né? Então, chega um momento que tem uma estação lá e as pessoas que fazem a trilha saltam ali e vão a pé. Então, Uhum. lá, chegando em Machu Picchu, eu fiz o caminho contrário, né? Primeiro para enterrar o tal do pago, aquele que o cara me ensinou. Depois eu fui mais para frente, onde tem uma ruína lá de um templo do sol. Eu fiquei lá sozinho, pedi para o rapaz me deixar sozinho. Eu resolvi sentar no chão para meditar. Rapaz, aconteceu uma coisa estranhíssima. Tu tem que contar Pelo essas meu, coisas para nós, Adilson. pelo meu cóccix entrou uma coisa como uma eletricidade, cara. E eu fiquei assustado, assim, sei lá que energia é essa, mas deixa, já que ela entrou, deixa eu subir, né? E aquilo subiu, e quando subiu, eu fiquei num estado de consciência alterado, né? Que coisa esquisita, cara, eu não esperava aquilo. É, É mas muito resultou em louco, quê? né? Hein? Resultou em alguma coisa? Foi só o Não, choque, aí né? eu vi um acontecimento, eu não lembro agora, assim, Ah, porque eu já escrevi isso há 20 anos atrás, né? Eu teria que tá. reler o livro. Falar nisso, esse dia fui reler um livro desse meu, O Carta de Zeca Schwartz, que eu tinha só uma ideia do que era o livro, eu não lembrava mais do texto, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de informação que eu botei naquele livro. É um livro que fala de um cara que teve um câncer de próstata, né? Então eu falo tudo a respeito do que é o câncer de próstata, o tratamento, a prevenção, a opção de coisa disso. Paralelamente a isso, eu estou falando como o cara arrumou esse câncer e como ele se curou, né? Quase todo câncer tem origem emocional. Então você precisa ir lá atrás para descobrir o que foi que lhe marcou, que está lhe marcando tão profundamente que está resultando nessa doença, para você parar, Uhum. pensar e refazer a sua vida. Então, e eu fiquei impressionado com o livro. Quando chegou no último capítulo, eu chorei de emoção. Eu E tu mesmo tinha escrito ele, né? lembro que eu li, que eu não me lembrava mais o que era. Que louco, né? Olha só um comentário aqui sobre o que a gente estava falando antes também da Sheila.
Ah, tá. Sobre as canalizações. Mas aí tu estava voltando, eu acabei interrompendo, né, com a foto ali, tu estava voltando a falar sobre o blog, né, como é que era, como é que... Sim, então, aí eu fiz o blog e fui colocando ali. Aí aquilo foi crescendo, crescendo, e eu parei de escrever o livro, porque eu achei que o livro, o blog, levaria a minha fala, minhas coisas muito mais longe, né? O meu livro vende aqui em Florianópolis, né? Alguns amigos eu mandei para fora, mas o blog é lido nos Estados Unidos, No cara. momento que tu coloca na Amazon, tu está no mundo. Muita Pois gente pode então, ter né? E qualquer... aí eu fiquei, porque assim, ó, eu sou cristão. Com o meu treinamento, desde o início, é, a base do meu conhecimento é cristianismo. Então, assim, eu sou fiel à doutrina de Jesus, sabe? Eu levo isso a sério. Eu sou espírita, o espiritismo, basicamente, ele é a doutrina de Jesus, né? E aí eu faço isso. Tudo que eu escrevo está pautado em cima daquilo que eu aprendi no Evangelho e de que eu aprendi com os espíritos lá em cima, né? Sim. Então, é isso que eu escrevo. No, 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 no último dia de vida de Jesus, um dia antes dele morrer, ele fez aquela fala que chamaram de sermão profético, né? Lembra disso? Sermão profético. Ele disse: Sim, chegará um dia em que o sol vai desaparecer, a lua vai perder o brilho, a terra vai tremer, né? Ele fala aquelas coisas todas ali que aconteceria no momento da transição. E aí, a gente vê que tudo aquilo que ele falou está rolando por aí e está todo mundo falando nesses 3 dias de está todo mundo escuridão, não sei falando se é nisso. verdade, se vem ou não vem. E aí ele disse: mas tudo isso será um princípio das dores. A coisa só terminará quando o evangelho estiver sendo divulgado em todo o planeta. Aí eu te pergunto, Gê, não tá? Com a internet levando tudo para todos, o evangelho não está sendo pregado em todo o planeta? Aham. Então, assim, ó, esse era o último Sim, item do que a nesse gente falou. sentido de divulgação, ele está É? no planeta inteiro. No mundo inteiro. Então, se o evangelho está sendo levado ao mundo inteiro, querido, nós estamos vivendo aqueles Os dias que dias Jesus da... falou. Então, fica ligado, né? Fica Cara, ligado os que eu vou. sinais estão todos por aí, Os né? sinais estão todos aí, a coisa está acontecendo. Não foi o que tu acabou de comentar comigo um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, que a NASA diz que achou agora o Ah, planeta e X hoje atrás ali, do a NASA Sol? achou o Nibiru, lá atrás do É, Sol. achou, né? Vamos dizer assim, né? Achou, Não, eles divulgou alguma coisa. explicaram como que Eles o estão Hubble, não sei mais quem, contaram a história ali, eles estão infelizmente, começando a soltar uma longo, informaçãozinha aqui, uma nem informaçãozinha ali, vi mas até mas eu, por causa do que eu aprendi e do que eu vi lá em cima na minha iniciação, eu sou atento às divulgações da ciência. Porque assim, ó, aham, tudo isso eu aprendi lá, entende? olha só, hein? Tudo, Há 15 anos tudo eu atrás, aprendi não lá. mais, né? O que estaria acontecendo na Terra, o que, é que acontece, tudo como seria a história da transição. Então, desde aquele tempo, eu acompanho as notícias científicas para ver o que o pessoal está realmente é, fazendo, vendo e percebendo que estão noticiando, né? Por exemplo, lá naquele tempo, isso faz 40 anos, eles diziam: haverá um tempo que não nascerá mais crianças. Olha, isso foi razão para algumas pessoas abandonarem o grupo, porque acharam que isso era invenção. Né? Que papo é esse? Eu, eu tive 3 filhos, meu pai teve 6, meu avô teve 11. Então vamos lá: 11 do meu avô, 6 do meu pai, 3 comigo. Eu tenho 3 filhos e só um tem 2 filhos, os outros 2 têm um só. Eu tenho só um. Tá. Como é que vai ficar daqui para frente? Eles vão ter É, filhos? Como é que tá? Eles chegará um momento em que não nascerá mais criança. Então eu vejo, na Europa ficou ridículo, né? Na Europa ficou ridículo, não nasce mais ninguém, né? Raramente nasce alguém por lá, né? Então, assim, ó, estamos chegando nesse momento que eles disseram: vai parar de nascer criança. E aí isso é meio é assustador, porque eu isso, nós já vejo que estamos realmente. vivendo, né? Eu andando na beira-mar um outro dia, pedalando, lá vinha um casal com carrinho de neném. Quando eu passei por eles, era um cachorro dentro. Eu assim, doido. Segui pedalando, daqui a pouco lá vem uma moça com carrinho de neném, e eu já olhei para ver, era cachorro. Assim, como é que é? Saí. Até sair da beira-mar, fui para a calçada de dentro, que eu não queria mais ver outro cachorrinho carrinho de neném, né? Aí quando chegou lá veio um casal com carrinho, assim, meu Deus, será que... Agora vai ser Quando eu meu tempo. cheguei perto, era um menino loiro, coisa mais linda. Eu saltei da bicicleta e disse: Você salvou. parabéns, cara, eu estou feliz de ver vocês com essa criança, porque eu já estava achando que não estava Não mais tinha nascendo cachorro. criança. E o pior é que os cachorros saem de casa louco para caminhar e os caras levam no carrinho, né?
Eu estava vendo cachorro passar em carrinho de neném, fiquei assustado. Nada contra quem tem cachorro, que dá esse trato, esse carinho pro cachorro, né? Mas, poxa vida, né? Era um casal jovem, né? Eu esperava que fosse uma criança, lá o primeiro que eu vi, né? Não, era um cachorro. Não, não, tem muita Então, coisa acontecendo aí que então, assim, está ó, a evitando de previsão nascer criança, deles, né? a previsão dos meus mentores lá, os egípcios, é de que chegaria esse momento. Não vou dizer que não nasce mais criança nenhuma, mas houve uma redução significativa, né? Uma redução significativa. Do meu Não, avô, por, que eu vi, que eu por conheci, pelo menos teve duas 11 razões, filhos, né? meu pai 6, eu 3 e o meu filho um, foi uma redução É, significativa, né? Então, assim, tem uma revolução acontecendo aí, e agora observa as crianças que estão nascendo hoje. É impressionante. Eu tenho 4 netos, eu sou apaixonado por eles, porque eles são muito inteligentes e amorosos. é, Muito amorosos. É uma é, coisa maravilhosa que me enche de alegria, né? exatamente. Então, e eu Exatamente. vejo isso com os meus amigos, os outros também. Eu tenho um amigo que me manda quase todo dia um vídeo de criança de 3, 4 anos tocando violino, piano, essas coisas. Eu Não, digo, é uma nossa, né? coisa. A Elas estão turma nova nascendo está com uma chegando. outra programação, né? A turma nova está chegando. A turma nova está É, chegando. Sim, exatamente. a turma nova está chegando. Que a minha neta começou a tocar piano com 8, 9 anos, e ela está com 12 agora. Meu Deus, cara, que coisa mais linda, ela só toca clássico. E toca aquelas Parece músicas um grande enormes, mestre. de ouvido, ela toca aquelas músicas imensas ali Olha perfeitamente. só, meu Deus, olha só. Eu fico aqui de cara, e aqui do meu lado, tá dentro de casa, que ela tá morando aqui um tempo comigo. Tô babando aqui. Tá maravilhoso, né? Não, mas realmente tem tanta coisa acontecendo que é até difícil, né, dizer por que razão Sim, isso estaria sim, acontecendo. Mas uma sim, sim, delas é o que é. aconteceu a partir de 2020, né? Que é Hã? daquela coisinha que a gente não pode falar aqui, que também tem alguma Hum. coisa de imunização aí também, né? Falsos cristos e falsos profetas, Jesus falou isso, né? Olha o que foi essas Vai Olimpíadas. conectando que tu vai vendo onde é que estão surgindo esses caras, É, né? os sinais estão por todos os lados, né? Por todos os lados, não vê que não quer, né? Mas quem tem um É. pouquinho de conhecimento, quem estudou alguma coisa, quem leu Ramatiz, né? Conhecesse os livros do Ramatiz? Não, eu conheço, sei que existe, Primeiro, mas não cheguei a ler, não. Eu já li sim, os bastante primeiros coisa, mas o livros. Ramatiz ainda não. Quando eu É entrei, o... quando eu entrei nesse grupo, né, lá de cura do seu Irineu, os primeiros livros que eu li que ele recomendou foram os livros de Ramatiz. Nossa, é, é um mundo novo, né, que a gente conhece ali. E aí eles falam muito sobre a questão da transição. Então, há 40 anos eu sei que haveria a Olha transição só. e venho Não, acompanhando desde então o desenrolar das coisas que eles nos tu ensinaram. realmente teve uma informação privilegiada com o tempo aí, né? Há São almas 40 anos antigas, atrás nem realmente. sei o que eu estava São pensando. almas que já fizeram, a Andrea, Adriana, almas que É, já fizeram a sua ascensão espiritual, já passaram por um nível acima daquele que nós estamos vivendo agora e já estão voltando, porque a turma que vem depois de nós é uma turma bem melhor e já estão nascendo. já é a Né? São turma, almas que realmente são antigas, são bastante experientes. é essa turma aqui também comentada pela Adriane. Olha só, né? Sem precisar nascer. Tá bom. Conhece o Vital Froze, Edilson? Sim, eu vejo às vezes o Vital Froze Aham. falando na Fala internet. muita coisa interessante, né? Sim, sim. Eu acompanho bastante coisas que eu ouço, porque, na verdade, eu estou vendo confirmações, né? Confirmações de tudo que eu aprendi, né? Não, tu teve informação privilegiada que, olha, a gente tem que explorar um pouquinho mais Rapaz, e esse aí, ó, assunto aí. eles eram egípcios, né? Eles tinham todos os Teve nomes algum que egípcios. se identificava como Ra? Não, não, não. Não? Chamava-se Melmed, Armed, Hassan, Uhum. e um outro agora que eu esqueci o nome. Depois eu lembro. Aí, com isso, eu tinha um desejo imenso de ir ao Egito. E eu fui. Opa! Eu fui lá e eu queria, porque queria entrar naquela pirâmide, né? E deu certo, cara. E entrei na tal da pirâmide. Nossa, cara, foi maravilhoso, né? Eu estava com um grupo também, que formei um grupo para ir lá, né? Uhum. Fomos lá dentro, na sala principal, fizemos uma oração lá dentro, foi uma emoção muito grande. Descemos, e na hora da saída, eu andei para a esquerda, a gente tem que sair assim por uns caminhos de pedra, ali por cima das Isso pedras, na né? Que a gente pirâmide vai grande, descendo. na Kefren, É, lá. sim, na principal, é. Daí, quando eu tinha uma pedra assim que ela meio atravessada no caminho, assim, uns 3 metros fora da porta, né?
me deu uma emoção, cara. Eu comecei a chorar. Olha só. E nem chorei lá Nós no livro deve espírita, conter uma mas energia chorar muito assim, grande de dentro, me né? trepidar todo, que eles tiveram que me agarrar, os amigos vieram agarrar, me agarraram. Disse, calma, Deus, calma, calma. Assim, não, eu tô É uma calmo. antena, né? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou aqui chorando. Então eu fui embora, né? Numa segunda vez que eu fui no Egito, eu não entrei na pirâmide. O cara que estava comigo ficou com medo de entrar, porque a entrada é meio baixinha, assim, escura, né? E ele ficou com medo. Então eu fiquei fazendo companhia para ele. O grupo entrou, eu disse para ele assim: eu vou, depois de um tempo, assim, eu vou lá na porta esperar o pessoal. Aí eu fui, logo em seguida eles realmente saíram, e aí quando eu estou saindo com eles, que eu passo em frente à dita pedra, não deu a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma emoção, a mesma cena. Até hoje, eu ainda não sei o que aconteceu lá comigo, olha, eu preciso Foi que nem descobrir. aquele E choque nem que os tomou lá no cavalos, hein? Machu Só que Picchu. os cavalos, no ano passado, eu me sintonizei. Quem é que descreve sobre cavalos? O primeiro cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho, cavalo preto. João Evangelista. Apocalipse? Apocalipse. Certo? Ah, A descrição. O que é que sim. João viu? Veio o primeiro cavalo que falava da paz, veio o segundo cavalo com o cavaleiro que falava isso, o terceiro. E aí tu vai lá e Olha, vê 3 cavalos. não sei se eram 3 ou 4, porque eu não. Na Sim, minha sim. mente, assim, ficou. Apareceu um, apareceu outro, apareceu. Acho que o Esse quarto estava mais desenho, para trás, assim. esse É, desenho tu eu colocou e botei pediu para alguém 3. fazer. Mas é porque eu acho que eu não consegui desenhar o quarto, porque o quarto era para Ah, trás, assim. Eu vi que tinha mais um. Aí, ficou difícil de fazer desenho para ele. Aí o que acontece assim, eu sei. O cara estamos anunciando que nós estamos naquela época quente. olha que interessante, cara. Quente, Que né, cara? interessante isso, em primeira mão, hein? Eu lembro Quente, de né? ter visto foto tua também na Stonehenge, foi isso? Pois então, rapaz, isso aí já foi uma outra história maluca, porque assim, ó, eu estava no Egito, Tem coisa para puxar aí. eu estava no Egito, e esse presidente da instituição lá do Núcleo Espírita Nossa, que estava junto, né? Ele um dia me disse assim: nós estávamos lá vendo, esperando o povo para sair nesse dia ele falou assim: Ô Adilson, eu vejo um cara te acompanhando desde que nós fomos a Machu Picchu em 1999. Tem um cara que te acompanha. Eu disse, quem é? Ele assim, eu não sei. Mas eu, eu tenho uma psicografia. Ele fala, ele fala de um lugar que tu precisas ir para escrever um livro. Assim, não, vem com esse papo. Não, não é não. Ele assim, é lá na Inglaterra. Disse, não tem jeito, cara. Não tenho simpatia pela Inglaterra. Nunca vou querer ir à Inglaterra. Não vou. Não, mas eu tenho uma psicografia que está escrito lá. Tá, bom. Passou. Passado um tempo, cara, eu tive depressão. Aconteceu um acidente comigo, eu tive depressão. Fiquei uns 6 meses em tratamento. Fiquei bom, graças a Deus. Mas durante esse período que eu fiquei em depressão, eu disse, assim que eu ficar bom, eu vou na Inglaterra. Porque me fizeram ficar aqui na cama Paranoia. fechado, no silêncio, para pensar, né? Eu disse, então tá bom, eu vou lá na Inglaterra. E resolvi, e fui lá. Aí eu pedi para ele, aquela psicografia que tu tinhas? Aí ele me mandou. A psicografia dizia quem era o cara e dizia o nome do lugar. Ele escreveu como ouviu, né? Então ele não escreveu no inglês correto. Mas eu lendo aquilo que ele escreveu, vamos dizer assim, a pronúncia, né? Eu lendo a pronúncia, eu decifrei onde que era o lugar. Era um castelo de Kenilworth, que fica numa cidade que tem esse nome. Aí ele falou, aí fui procurar saber se existia isso mesmo. Sim, esse cara existiu. Era um sacerdote ou coisa assim, que Druida. morava nesse castelo e que ele fazia umas peripécias, ele andava sobre a água, no lago, o cara já era diferenciado. E ele dava assistência psicológica, emocional, religiosa, lá para a rainha, sei lá, para a mulher que mandava do castelo. Né? Mas tá bom, eu vou lá ver isso de perto. E aí me programei e fui lá. Fiquei lá em Kenilworth 3 dias, lá dentro do castelo. Jogado lá na grama, na sombra, deixando a cabeça rodar, e escrevendo e gravando tudo que vinha na minha cabeça. Voltei para casa com o livro Olha. engatilhado. Doido, né? Esse O livro meu qual é? é sobre o amor. O Ah, tá. outro livro, chamado Mundos Entrelaçados, eu tinha ouvido isso lá no Peru ou na Argentina, não sei, de que
um daqueles incas lá, ele tinha voltado, encarnado num homem chamado San Martín, que foi quem fez a colonização aqui no Uruguai, Argentina, essa parte ali. Foi até, uhum. subiu até o Sim. Peru, né? Aí eu achei que isso dava samba, né? Assim, eu vou contar uma história desse espírito que reencarnou e que veio até na terra em que ele viveu, tal, né? Tal, vou ver se isso dá samba. Aí eu comecei a escrever o livro. Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo. No quarto capítulo, o tal de São Martinho não tinha aparecido. Assim, eu acho que eu estou escrevendo outra coisa. Eu acho que não estou falando, não estou escrevendo aquilo que eu pensei que eu ia escrever. Mas isso aqui está se encaminhando para uma coisa que eu não quero falar, que é sobre o que aconteceu comigo lá em cima, aqui, em Águas Mortas, né? Dos meus 5 anos de iniciação. Se esse assunto eu não quero falar, não quero revelar isso, não precisa, né? Isso para mim só, né? Aí eu fiquei. Aí eu sentava no computador, o que vinha era a continuação daquela história. Tá bom, seja o que Deus quiser. Se está saindo, é porque tem que sair. Aí fui contando, aí eu contava umas historinhas, Aí aceitou. que aí aparecem umas naves, uns negócios, assim, aí eu disse, tá bom. Isso é difícil de falar, né? Porque eu ia falar de nave, né? Aí o Espírita cara fala, pensa, quem sou eu para ficar falando de nave, né? quem sou eu? Não sou o Shebus. Eu não sou esse pessoal da internet que fala isso. Tá aí na internet hoje. Hoje está por todo lado, né? E aí saiu o livro, depois até que eu gostei do livro. Tá, essa história, então, de mundos entrelaçados e desse, né, contato de naves resgatando as pessoas tem a ver, então, com essa história da transição, resgate já de almas, né? Se Sim, está sim, sim, no sim. livro, já está público, podia contar uma dessas histórias para nós, acho que era legal, né? Mas eu não tenho assim, lembrança agora exatamente de como é que a coisa era, né? Ah, tá, Eu só entendi. via que a gente saía pela terra toda, a gente entrava para dentro da terra, entrava em cavernas, entrava dentro do mar, para tudo que era lugar, para Em viagem resgatar astral. energias e seres que estavam lá presos, sabe? Então eu resgatava, era uma limpeza, trazia todo esse pessoal à tona e mandava eles para o espaço, né? E ser atendido em algum lugar, para alguma cidade dessas que tem no espaço, né? Não sei. A nave levava, né? A gente não sabia para onde que ia. Lá no final foi que eles disseram: vem cá, vocês vão conhecer o lugar para onde nós levamos toda a energia, né? Que criaram aquele novo planeta. Mas, mas era assim, a gente ia para muitos lugares. A gente voltava no tempo também, sabe? A gente voltava no tempo, a gente ia para o futuro, eles nos levavam para vários lugares, a gente simplesmente ia. E Ah, assim, que vamos lá, demais. vamos conhecer algo novo hoje. Aí a gente ia atrás, os videntes iam descrevendo e a gente ficava ali, só escutando. Né? Só escutando. Tá, e Eu algumas gosto. dessas histórias estão no livro Mundos Entrelaçados, então. Tem sim. É. Vamos colocar de novo na capa aqui, só para Aí o lá, pessoal poder ver qual lá é que eles é o livro, acabaram. se procurar. Uma dessas que nós fomos para o passado, um vidente disse assim: olha, o Adilson está lá. Eu disse, para com isso. Ele está lá. Ele fazia parte dessa história lá, não sei o quê. Eu não gostei disso. Eu Não disse, eu não gostou quero disso? saber. Não, não. Eu acredito que existe a lei do esquecimento, que a gente nasce esquecendo o passado, portanto, não me vem com história do passado, eu não quero saber o que eu fui. Deixa Isso lá. pode, isso pode atrapalhar a minha existência aqui agora. Né? Deixa eu aqui ser eu, o Adilson Maestre. Né? Porque Depois a gente fala. eu penso o seguinte, ó, o espírito esse, ele é o ator, ele desempenha vários papéis. Né? Então, numa história, numa peça, ele é engenheiro, na outra peça ele é carpinteiro, na outra peça ele é varredor de rua, na outra peça ele é médico, na outra peça ele é até mulher, né? Ou E algum seja, deles ele é cantor. então assim, ó, nessa deixa eu ser o Adilson Maestro Engenheiro, fazer o meu papel assim, sabe? Trazer para o mundo a minha arte da construção. Eu sou apaixonado por arquitetura, né? E depois entrou a história do espiritismo, então deixa eu fazer minhas palestras, deixa eu fazer aquilo que eu tenho que fazer, mas não me vem com história do passado. Eu fiquei muito incomodado com isso. Acontece que apareceram várias confirmações, entendeu? Um dia eu fui a Lages, que eu queria conhecer um trabalho que eles faziam diferente lá de cura, e quando eu entrei na sala da cura, eu abri a porta e entrei. Quando eu botei a cara para dentro, tinha 4 ou 5 senhoras assim, em volta de uma mesa concentradas, e tinha a moça que ia me atender que estava sentada numa cadeira. Quando eu botei a cara para dentro, uma mulher começou assim:
o irmão que aqui chegou e começou a falar do personagem. Assim, pô, meu Deus, cala a boca dessa mulher, pelo amor de Deus, eu não vou sair daqui, vou embora, não quero ouvir falar dessa história. Assim, era uma pessoa, antes aqui, né, tinha uma meia dúzia de médios que diziam essa história minha. Não quero falar sobre isso porque é muito complicado. Sabe o que é engraçado, Edilson? Tem tanta gente que gostaria de saber o que já foi, como é que foi eu antes. não quero. E Eu tu quero tem ser, acesso, não quer saber. eu quero ser eu, cara. Só. Mas sabe, tu falou ali do Egito. Mas houve muitas confirmações sobre essa história, entende? Assim, de fora. E depois eu fui analisar na minha vida. Essa história, esse personagem, apareceu várias vezes. A minha maneira de ser, sabe? Então, de maneira que, tá bom. Mas, Sim, recentemente, eu comecei a fundo, né? ouvir falar na internet sobre fractais de alma. Sim. Aí eu prestei atenção e disse assim, agora eu acho que estou começando a aceitar Tem essa vários história. canais já explicando sobre os fractais aí. Sim, gostei disso. Assim, então é isso aí. Eu sou um fractal de uma alma, de um espírito Uma que, mônada. que veio na Terra, de uma mônada, que veio na Terra uma vez aqui, uma ali, veio 2 ou 3 vezes ao mesmo tempo em vários lugares, sabe? Mas então eu sou uma dessas. Eu não sou aquele cara que reencarnou, sabe? Mudou o meu conceito sobre reencarnação. Né? Então hoje eu Entender tenho uma sobre ideia diferente sobre isso. entender sobre o funcionamento, como é que funciona a mônada, né? Desde da fractalização da luz lá de cima, daí a superar uma mônada, Isso até eu ainda não chegar em sei nós muito. aqui. Isso eu ainda não sei muito como funciona, não, mas eu sei que existe e gostei da ideia. Porque Não, agora sim, exatamente, mas isso nos abre agora eu muito aceito horizonte. que esse Abre muito ator que está horizonte. aqui dentro, ele trabalhou como Francisco, como João, como José, como Antônio, como Marieta, será? É o mesmo cara, mas não é aquele cara que vem voltando e acumulando, né? Não. Ficou diferente para mim. Ficou mais aceitável. Né? Isso, não, a gente começa a compreender muito melhor, porque a gente de É, repente aí, eu, percebe aí, que tu aí eu não é aquilo tudo, né? Que tu é é, simplesmente um dos fractais igual a ti, ou é, então assim, uma alma gêmea tua, que é na verdade um aí outro entendi fractal, a história da da alma mesma gêmea, tua né? mônada, tem mais É umas que outras, talvez 15, 12, 7, 8, por aí, em por outros aqui, mundos, que no estão passado. agora aqui vivendo ao mesmo tempo que eu, que são todos fractais da mesma mônada, né? Então, De quando a gente, repente eu tenho quando uma alma para, gêmea que é um chinês ou uma chinesa. aí de repente tu olha para uma pessoa assim, de cara, da primeira vez, tu tem uma empatia que tu não entende como, né? É, é, Nossa, é. o Jebus e eu somos do mesmo, De repente viemos do mesmo somos a espírito, mesma mônada, né? Que no da mesma final. mônada, né? Sabe aquele livro? Eu sempre falo desse livro porque não tem como não. Eu acho que ele está na base de muita coisa aí, que é A Lei do Uno. Ele Não explica conheço. muito. A Não? lei do Uno? É. É uma boa leitura. Fala bastante sobre o Egito também. Vou ver, vou ver. Ele explica justamente como é que funciona isso, explica por que chama a Lei do Uno, porque nós todos somos um. O que Um quer só. dizer isso? Quer dizer que nós todos viemos de uma única fonte que se Sim, fractalizou, sim, fractalizou e vai se isso, espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, e nós somos isso. isso, nós somos um fractal dessa mesma luz. O É fractal da por mesma isso luz, que que é diz, Deus. É. vós sois deuses, né? Então, por que procurar o Já disse Deus Jesus, fora é. se está aqui dentro de nós somos isso? Então, os fractais nada mais é do que isso aí. Na última É. live que eu fiz aqui, que foi a minha segunda, né? Essa aqui é a minha terceira, É. que foi lá com a Soraya Correia, ela deu uma aula sobre isso aí. Ela explicou bastante a É. supermona, a supraconsciência, a superalma, e até chegar no fractal que Eu somos não nós. vi até o final, Gê, porque tive que sair de casa, né? E aí depois que eu acabei me perdendo, mas eu vou voltar lá para acabar de assistir. Não, mas eu Ah, acho que, pô, a Soraya deu uma aula ali. sim, sim. Eu aprendi muito naquela live ali, viu? Já estamos com 1h15. Vamos lá. Não, eu só queria comentar rapidinho. Eu queria ter um pouquinho dessa tua abertura do terceiro olho aí que eu não tenho, porque eu tive também, eu não conheci eu tenho muita vontade de conhecer o Egito, né? As pirâmides lá para mim, assim, é um dos lugares, Egito, Grécia, aquelas coisas antigas. Tinha muita vontade, mas eu não tive a oportunidade de ir lá, mas eu já tive a oportunidade de conhecer outra que, até onde eu sei, são tão antigas quanto, que é lá no México, as de Teotihuacan. Sim, estive lá também. Ah, ó. Eu só não fui para o lado do Pois é. Oriente. Mas para o lado do Ocidente eu andei por Então, vários eu lugares. tive nas pirâmides de Teotihuacan. Teotihuacan. Isso faz, cara, isso foi quando? 2005, faz muito tempo. Também foi bastante tempo. Antes do Peru, eu fui lá. Então,
Só que eu não vi nada, não senti nada. A única coisa que eu curti foi como turista. Ó, tirar foto da pirâmide, subir lá em cima, ou É doido, explorar o né? lugar. Caminhei por tudo, porque eu gosto muito de conhecer esses lugares, principalmente É. ruínas arqueológicas. Só que eu não tenho essa tua sensibilidade para ficar Não, assim. mas não tenho isso tudo, não. Eu conheço pessoas que conseguem ver com mais facilidade. Eu tive algumas experiências Não, na vida, né? perfeito, Eu mas tive uma, eu tive uma lá em Gravatal que foi realmente assim, fiquei assustado, assim. Eu estava lá em Gravatal tem nossa, ela te aquelas assustou. termas, né? Tem umas que já têm assustado muita gente, as que tu contou aí. As termas, né? Eu me deitei numa banheira daquela, né? Para tomar um banho daquele de água mineral, termal. E aí fechei o olho e encostei a Ah, cabeça assim na banheira. E aí eu estava de olho fechado, só escutando o barulho da. Porque tem uma bica forte assim, que fica batendo na água, né? Fazendo barulho, aham, né? aham. E aí, rapaz, mal fechei os olhos e eu já estava dentro de um túnel escuro. Assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Um túnel escuro. Aí eu olhei lá no final do túnel, tinha uma luz assim esverdeada, né? Aí eu assim, eu quero ir lá. Quando ele disse eu quero ir lá, eu estava lá. Já estava lá. Eu estava lá. Aí cheguei lá, saí fora do túnel e eu vi que eu estava no ar, flutuando assim, e que aquele verde eram as árvores, que estavam com sol, e que estava tudo aquele verde claro, bonito. Aí eu olhei para o lado assim, vi uma montanha lá no fundo, de forma piramidal, que me deixou assim, perplexo, né? Assim, por que eu não disse que quero ir lá, né? Eu devia ter dito que eu iria, né? Aí eu estava aqui olhando, vendo que eu estou, eu vi uma estradinha assim, tipo a Serra do Rio do Rastro. Eu assim, tem uma estrada ali. Quando eles têm uma estrada ali, eu olhei, prestei atenção e a estrada brilhou como se fosse prata. Eu assim, rapaz, isso não é estrada, esse é o tal do cordão de prata que dizem que existe, né? E eu estou fora do corpo. Aí que eu me dei conta, eu estou fora do corpo. Aí eu olhei lá Aí, embaixo no só aí tu lago. te deu conta. Hã? Só aí tu te deu conta que estava fora. Só aí que eu me dei conta que eu estou fora. Olhei um lago e assim, quero ir lá, estou lá. Eu aprendi nessa saída de que a gente viaja com o pensamento. Aonde eu penso, eu estou. E assim, eu quero ir lá, estava lá. Né? Aí estava lá já dentro da água, assim, delícia, aquela água fresquinha, gostosa. Na minha frente tinha uma cachoeira imensa, alta. E aí eu fui olhando para cima, quando chega lá, que eu olho para o céu, tinha uma nave em forma de estrela lá em cima. Eu assim, Cara, meu. cara, o que é isso? Uma nave em forma de estrela. E quando eu prestei atenção naquilo, a nave explodiu e tudo virou luz. Todas as imagens desapareceu e eu fiquei imerso numa luz, flutuando assim numa luz. A paz, a paz, a paz. Que coisa maravilhosa, que coisa mais boa que aqui onde eu estou, né? Eu fiquei curtindo aquilo ali, não tinha pensamento, não tinha dor, não tinha nada, cara. Era um silêncio, uma paz maravilhosa. Água na piscina, água na banheira. Comecei a escutar e voltei, acordei para a banheira. Assim, qual é que é? Como vai Eu tirar disso, pô? Estava num eu transe queria bacana. mais. Eu queria saber o que era aquilo, né? Então fiquei sabendo, voltei. Mais tarde, eu fazia a Unipass. Pô, isso tudo estava dentro da banheira. Eu estava dentro da banheira boiando. E aí, um tempo depois, eu fiz a Unipass e um professor daqueles, um indiano daquele, ele me disse o seguinte: ele disse, Adilson, isso se chama iluminação. Eu disse, como assim? Iluminação não é o cara que atinge um nível de conhecimento nas alturas? Disse, não, não, não. Iluminação não é um estágio, é um momento em que você tem uma iluminação, ou seja, você tem contato com a luz. Você nunca vai esquecer esse momento na sua vida. Sempre que você precisar resolver alguma coisa mais séria na sua vida, volte para aquela luz e resolva. Opa, muito obrigado, querido. Sabedoria, hein? Né? Sabedoria. Hoje é isso aí, tem um monte de coisa. É, não, vai embora. 73 Opa, anos, né? Já deu para juntar um pouco de história. Né? pô. Tem bastante história. Não é só o fato de já ter uma certa idade, é o fato de ter tido essas experiências, né? Tem muita gente que chega nos 90, mas não tem tanta experiência assim. Não pega, não decidiu ir atrás, né? É. Mas assim, comigo eu nunca fui muito atrás das coisas. As coisas sempre apareceram na Vieram hora daqui, né? certa, no lugar certo, né? E eu Talvez encarei se isso com tu, naturalidade.
talvez se tu lembrasse de quem tu foi antes, isso aí fizesse um pouco mais de sentido para ti como Adilson hoje, né? Como este personagem. Mas eu não quero saber de vida anterior, não. Não, não. Deixa quieto. Essa agora, né? A minha vida Vamos focar no inferior é o que eu Adilson. vivi aqui desde que nasci. Essa me interessa. Porque é dessa que eu tenho que dar conta. É Né? verdade, é isso aí, Eu tenho esse exatamente. compromisso com essa minha existência aqui, então eu tenho que dar conta dessa aqui. O que é que eu estou fazendo? Por mim. Por mim. Né? E pela humanidade à minha volta, daquilo que é possível transmitir, passar para frente, né? Mas basicamente o que eu estou fazendo por mim, que eu vim aqui foi para crescer como ser espiritual, né? Eu não vim aqui para contar história. Tá certo. Para contar a história de quem eu fui, né? Como é que foi? Quem saber do passado, não? Eu fui um espadachim francês ou o quê? Isso não interessa, né? Porque toda aquela experiência lá, que está acumulada na mônada, através de todos esses papéis que ela interpretou pelo mundo afora, pelo universo, está lá dentro da consciência, né? Está lá Sim. dentro da consciência. Na verdade, inclusive, a gente tem o conhecimento que nos é passado por muitas doutrinas, né, de que a gente está aqui para aprender, que a gente está aqui para ganhar experiência e aprender e assim evoluir. Sim, né? Quando, na verdade, toda essa história, esse conhecimento que está tendo atual hoje das mônadas, da supraconsciência, da superalma e dos fractais, ela inverte, ao contrário. Isso foi o que eu aprendi com a Soraya agora nessa última live. Uhum. Na verdade, nós somos já bastante evoluídos, porque nós já viemos à luz. Nós estamos aqui para ganhar experiência. Experiência? Para saber se aquilo que a gente aprendeu, a gente consegue botar na prática, né? E é isso, e e essa experiência, então, a gente leva, né? Por isso que nós nos dividimos em fractais para viver a materialidade, ter essas experiências, mais diversas experiências. Numa é você um cantor, numa é você um bandido, numa é você uma dançarina, enfim, né? Ou noutra é você um pescador. Não é você ou alguém que escreve um blog e acaba na internet, mas a gente está vivendo experiências. Quando eu tinha há uns 5 anos atrás, eu acho, eu decidi que eu queria exercitar essa coisa gostosa que eu tinha, que era de cantar, né? Eu sempre gostei de cantar desde menino. Mas eu nunca cantei na rua, nunca cantei na frente de ninguém. Assim, gente, vocês precisam ver a voz desse homem. Frank Sinatra, escondido. E aí começaram a me chamar para cantar em festas e umas coisas assim. Eu vou aprender a cantar. E fui fazer aula, né? Então, uma professora, fiquei com ela uns 3 anos, depois ela me passou para um outro. Pegou Esse outro a professor, da eu aprendo a acompanhar ele no piano, né? Porque isso para mim tem que aprender, eu sou muito acelerado, né? E aí ele grava e bota na internet. Aí alguns amigos viram assim: ô, Deus, tem que mostrar mais isso aí. Assim, não, é assim, tá, eu ponho. Vai acabar na Broadway? Nada disso. Então, se quiserem me vendo falando e cantando, entra no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho as palestras que foram gravadas, né? Palestras que são gravadas nos centros, ou que eu fiz em casa, está lá no meu canal. Tem lá, parece que 60 ou 70 palestras. Tá, o teu canal é Adilson Maestre mesmo? Adilson Maestre. Adilson Tá, Maestre. eu vou colocar na descrição aqui do vídeo depois que a gente terminar. E aí, no YouTube, no geral, assim, se botar o meu nome, aparece essas coisas, todas as duas coisas, né? Sim, Eu cantando, eu falando, eu dando entrevista, coisas assim, aí vai aparecer. No teu Facebook também tem alguns vídeos teu cantando ali. No Facebook eu botava todos, agora põe só alguns, não põe mais todos. No Instagram, às vezes, põe mais do que no... Mas eu acho que a gente está aqui para viver experiência mesmo. Eu, particularmente, eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito de viver experiência, né? Quem me conhece há muito tempo sabe que minha vida sempre foi um zigue-zague, eu vivi de tudo um pouco nessa vida. Sabe aquelas pessoas que têm uma vida reta, que sempre fizeram uma determinada coisa? Eu sou o contrário. Eu sempre fiz um pouco de cada coisa, viajei muito, e hoje estou fazendo isso aqui, amanhã eu não sei o que eu vou estar fazendo, se haverá amanhã também não sei. Como saber? Mas justamente porque eu acho interessante, eu gosto desse negócio de viver experiência. Então, depois que eu aprendi essa história da mônada, que a gente está aqui fractalizado, para viver experiência, eu disse, não, tá aí, eu acho que eu já sabia disso, eu só não sabia conscientemente. É isso, gente. Então tá bom, Adilson. Acho que foi um belo bate-papo, né? Sim. Agradeço muito aí pela tua disposição, por aceitar o convite.
Adorei a nossa conversa, ouvi de novo tuas histórias aí, um pouquinho mais, algumas que eu não tinha ouvido ainda. Eu acho que o pessoal gostou aí também. Quem sabe a gente volte a bater papo aí. Isso, tudo bem, estou à disposição, querido. Tá bom. Alguma coisa que queira acrescentar aí para terminar? Não, assim, se alguém quiser encontrar meus livros, vai encontrar no Amazon Books, só procurar Adilson Maestro. Amazon e-books. Se quiser ver as minhas palestras gravadas, está no YouTube. Eu vou colocar esses links aqui na descrição do vídeo. Se quiser ver meus textos, está no blog. Tem lá 170 textos no blog. Né? E se quiser me ouvir ao vivo, eu ponho toda semana no meu Facebook a minha... Contato para shows. Não, os lugares onde eu estou falando. Essa semana eu não botei, porque era um lugar só, e é um lugar que eu falo sempre, eu acabei de botar. Ah, legal. É a agenda, né? Semana que vem a agenda já está mais cheia, vou botar de novo. Então tá. Adilson, uma vez mais, muito obrigado aí pela presença, gratidão por se expor, querido. Por compartilhar suas experiências com a gente, foi muito bacana, né? E a gente se vê por aí. Pessoal, obrigado por quem está assistindo aí, né? Compartilha, dê o like se você gostou, vamos levar essa conversa adiante aí para fazer esse negócio, essa palavra ir mais longe. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Namastê. Namastê.